Suicídio, um tema que raramente aparece nos meios de comunicação, mas que infelizmente afeta a vida de mais de 14 mil famílias brasileiras, todos os anos. Há um certo tabu em se falar sobre o suicídio, mas a verdade é que às vezes uma simples conversa aberta sobre o assunto pode salvar uma vida. E para falar sobre o suicídio, eu recebo agora o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio Geraldo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, é um grande prazer poder participar aqui contigo e levar informação de qualidade para os nossos telespectadores. Sabemos que esse é um tema árduo e que é perigoso realmente noticiar, mas nós aqui não vamos noticiar, nós vamos falar sobre o tema, o que vai nos ajudar bastante a ensinar as pessoas. Esse é um bom começo para a nossa conversa. Eu vou até mudar a ordem das perguntas, eu vou querer que o senhor fale sobre a campanha Setembro Amarelo, mas como a gente está tocando nesse ponto que é tão importante, sobre a dificuldade de falar sobre o tema, até o risco, né, que existe quando se fala sobre isso, como noticiar, mas a verdade é que é preciso chegar a informação às pessoas. E é um tema que ele fica meio às escondidas, assim. Mas enquanto a gente esperava para começar a entrevista, aqui a gente está numa equipe, nem todos aparecem, um dos colegas estava falando de um caso que aconteceu há 2 anos atrás, na família dele. Uma pessoa de 45 anos, um homem que havia passado por um processo de separação, desemprego, e que depois de 3 dias em casa, sem se alimentar, sem se hidratar, saiu direto para a rua com a intenção clara de cometer o suicídio, como realmente tentou. Foi salvo pelo filho desse colega nosso, que foi atrás dele, devido a uma instrução que recebeu de uma parente que, por sinal, é psicóloga. Então, ela alertou que se ele saísse, era bom que alguém estivesse junto, porque ele poderia sair diretamente, ou para melhorar a vida, voltar a comer, voltar a se alimentar, ou para tentar o suicídio, que foi o que ele fez. Felizmente, nesse caso, foi evitado. Qual a importância dessa conversa? No caso de família, a gente tem aqui 2 atores muito importantes sobre isso. Primeiro, família e apoio, e falar sobre isso. Depois, a importância de buscar um profissional. Esse caso, por exemplo, a pessoa que tentou suicídio, depois ele passou a ser assistido por médicos, por psiquiatras, e hoje, felizmente, leva uma vida normal. Muito obrigado pela oportunidade, porque você acabou de fazer algo que é muito importante, que é contar casos de sucesso. Você acabou de dizer exatamente alguém que tentou, que foi ajudado e que hoje tem uma vida normal. Por que isso é importante? Por causa de um efeito chamado papageno. Esse efeito é o que é o mais importante de ser feito na televisão. Contar casos de sucesso, de condutas adequadas das pessoas, para que as pessoas copiem e para que façam igual. Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, se ela falar em suicídio, ou se ela mudou o comportamento e passa a ter um comportamento de risco, nós temos que levar essa pessoa para um serviço de saúde para que ela possa obter ajuda. E você foi perfeito. Você disse exatamente, procurar um psiquiatra. Foi perfeito por quê? Porque você não teve o preconceito. E não tendo preconceito e falando claramente o que precisa, você dá a informação correta. Claro que eu sei, você também, que você pode não encontrar psiquiatras em todas as cidades do Brasil. Mas sem preconceito, nós devemos mandar procurar o psiquiatra. Se não consegue o psiquiatra, procure qualquer outro médico, que precisa de ajuda. Se não encontrou o médico na cidade, qualquer outro profissional de saúde, porque continua precisando de ajuda. Uma vez que chegou ao médico, uma vez que chegou ao psiquiatra, nós vamos trabalhar em equipe. Nós vamos precisar do enfermeiro, do psicólogo, do auxiliar de enfermagem, do agente de saúde,
do nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, depende qual doença que a pessoa tem. Mas não pode ter medo, não pode ter preconceito de não procurar aquele que é o especialista para a causa, que é o psiquiatra. Quando nós temos um infarto agudo do miocárdio, nós não temos dúvida, nós sabemos que temos que levar um serviço médico. Muito bem. Por quê? Porque o infarto agudo do miocárdio é uma emergência médica. Sim. Quando nós temos uma fratura exposta, quando cai líquidos nos olhos de uma pessoa, imediatamente pensamos, precisa de ser levado a uma emergência. Então, vou chamar o SAMU, vamos ajudar. Com quem pensa em suicídio, deve ser a mesma coisa. Não pode ter preconceito, não pode ter dúvidas, não pode achar que pode deixar para depois. Não, é uma emergência médica e precisa de ajuda. Por que você tem que ouvir as pessoas? Para você poder agir. A pessoa agindo, contando que está passando por aquilo. Que ótimo, que bom. Se você ouviu, você tem que dar a mão, você tem que abraçar, você tem que pegar essa pessoa e levar para um serviço de saúde. Mas você deve dizer para a pessoa antes, vou te ajudar, estou aqui, estou ao seu lado, não vou te deixar só, eu vou te acompanhar, eu vou te proteger. E proteja. Porque quem fala em suicídio ou dá sinais de adoecimento mental e muda o comportamento, vai cumprir o que fala. Cão que ladra, morte. Esse ponto é importante, algumas coisas que o senhor falou agora. Bom, primeiro, sobre esses fatores, né? Os fatores que podem desencadear o pensamento suicida e, numa situação pior, o próprio suicídio, a pessoa chegar ao fato de tentar ou até de conseguir cometer o suicídio. Que fatores podem ser observados para que se perceba familiares, às vezes colegas de trabalho, na escola? Esse é um ponto importante a gente tratar na conversa, porque nós estamos vivendo um momento em que recentemente foi publicada uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna, mostrando grande número de depressão e ansiedade entre os alunos adolescentes, alunos do ensino médio e ensino fundamental. Quais são os fatores, que sinais a pessoa apresenta que o senhor recomenda que deva ter cuidado, que deva despertar a atenção de todas essas pessoas que estão ao redor, seja trabalho, na escola, no caso dos adolescentes, da família, e qual a forma de abordagem mais adequada? Vamos lá. A pergunta é longa, tem que responder item por item, porque você não pode ficar sem resposta. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, para alguém pensar em suicídio, é porque tem algum tipo de doença mental. Praticamente, 100% daqueles que tentaram suicídio é porque tem doença mental. Se tem doença mental, ele apresenta sinais e sintomas. Vamos lá. Se for de um quadro depressivo, ele vai apresentar os sintomas de uma depressão. Pasme você, nós estamos praticamente com o nosso percentual, nossa incidência de depressão dobrada no pós-pandemia. Nós tínhamos 5,8% da população com depressão. Hoje, a Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, fala em 11,3%. Então, é muito, é demais, subiu demais. Muito bem, se tem depressão, que sinais que você vai observar? Você vai observar os sinais de depressão. Por exemplo, tristeza, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, falta de interesse. Algumas coisas que vão para baixo. Por exemplo, diminuição do sono, diminuição da memória, diminuição da libido. São quadros que são sinais e sintomas que apresentam e que nós precisamos estar atentos. Por exemplo, a pessoa tem uma vida normal,
aí começa a ter perda, porque mudou a vida. Está muito irritado, sente dificuldade para concentrar, sente dificuldade de lembrar das coisas, de tomar decisões. Aí pensamento frequente de morte ou de suicídio. Aumentou demais ou diminuiu demais o apetite? Aumentou demais ou diminuiu demais o sono? Ganhou peso, perdeu peso. Aí está cansado, né, fraco, o tempo inteiro. Ah, meu Deus, estou cansado, estou sem vontade, estou muito inútil. Sente-se culpado por tudo. Isso é sinal de depressão. Então a gente precisa levar essa pessoa para um tratamento. Bom, mas você pode ter sinais também de alterações do humor, como no caso do transtorno do humor bipolar. Aí você pode ficar com sono demais, ou agitado demais, sem sono nenhum. Você pode ficar muito inquieto. Isso com variações rápidas, assim? Acontecem variações rápidas nesse humor? Sim, o bipolar tem isso. O bipolar é bipolar, dois polos. Então, ele tem um polo de baixo e tem um polo de cima. As variações, elas podem serem rápidas, mas podem ser também demoradas, leva muito tempo. Mas, enfim, você percebe assim, essa pessoa não está dentro do padrão de comportamento normal. Se não está dentro do padrão de comportamento normal, então está errado. Ele precisa de ajuda. A pessoa está isolada no quarto, não quer sair do quarto, não está comendo direito, como você relatou ali, um quadro exatamente disso. Não quer sair do quarto, se isolou, desidratando. Por quê? Porque está doente. Se faz uso ou abuso de álcool e outras drogas, e isso piorou, também tem que ficar atento. Por quê? Porque a segunda causa de morte por suicídio é por uso e abuso de substâncias psicoativas, que é álcool e outras drogas. Olha, é muito grave isso. Depois você tem esquizofrenia, transtorno de personalidades. Esquizofrenia são quadros mais fáceis de identificar, que as pessoas falam assim, isso é doido, né? Está tendo delírio, alucinação, está tendo distorção de pensamento, de linguagem, a fala mudou, o comportamento está desorganizado, aí é esquizofrenia. Aí é até mais fácil, mas não pode achar que nós somos psiquiatras, todos somos psiquiatras, não. São psiquiatras aqueles que fizeram a formação e vai identificar. Aqueles que não fizeram a formação, perceberam que tem alteração de comportamento, busca um profissional. Mudança de vida, procura um profissional. Por quê? Porque, via de regra, quem fala que vai suicidar, suicida. E aí a gente volta agora para a questão da abordagem, né? No caso, por exemplo, de um familiar, uma pessoa que não é ainda um especialista, antes desse encaminhamento, antes de buscar a pessoa que vai dar um tratamento, né? Um tratamento de saúde nesse caso. Como é que deve ser essa abordagem? Deve-se chegar e falar abertamente com a pessoa, olha, a gente está com um problema, você não está bem, e perguntar mesmo se a pessoa está, porque nem sempre as pessoas falam, né? Estou pensando em matar. A pessoa vai dando esses sinais, o senhor falou vários sinais agora, que são comportamentais. Como é que se faz essa abordagem? Eu queria que o senhor falasse sobre isso de uma forma mais geral e no caso das escolas. Vamos falar especificamente no caso das escolas. Professor ou um assistente pedagógico. Perfeitamente. A abordagem tem que ser verdadeira. Você não deve ficar dando voltas. Então você tem que chegar e dizer para a pessoa, você está falando sobre isso, você está pensando em morte? Você está pensando em tirar sua vida, alguma coisa assim? Me conta, eu preciso saber, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Tem que ser claro, não precisa ficar dando volta. Uma vez que você disse isso para a pessoa, que a pessoa relatou como a vida está, você tem que ser compreensivo e não crítico. Né? Mas você é uma pessoa tão bonita e está pensando em suicídio, por quê? Gente feia não suicida? Isso não é conversa para você ter. Você vai ter que ouvir a pessoa e dizer que compreende a queixa, compreende o sofrimento,
compreende aquela situação e vai fazer de tudo para estar ao lado dessa pessoa e protegê-la. Que enquanto não deixá-la protegida num ambiente, num serviço de saúde, que você não vai deixá-la só. A pessoa precisa entender que você compreendeu, que você não está criticando a pessoa, por exemplo, virar e falar: que é isso? Você tem uma vida tão boa, você mora bem. Opa, não quer dizer nada, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Crítica aqui, ó, eu sei de tudo isso, eu só não consigo mudar. É a mesma coisa de chegar para mim, Antônio Geraldo, e falar assim, ó, tira o óculos e leia. Aí eu vou dizer para você, não consigo. Não, esforça, dá um jeito. Não adianta. Preciso corrigir. Enquanto eu não corrigir, eu não vou conseguir fazer a leitura como deve ser feita. Então, não tem diferença. É doença. Enquanto doença, tem que ser tratado, cuidado, observado, protegido como doença. Isso não tem nada a ver com frescura, com falta de interesse. E isso é uma das coisas que falam, né? Às vezes até entre os... existe uma cartilha que está no site do Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre essa campanha, e mostra ali alguns mitos sobre o suicídio, sobre o assunto, e um dos pontos é justamente esse. Às vezes a pessoa fala assim, não, está fazendo isso só para chamar atenção. Como assim chamar atenção? Né? Esse cuidado realmente a gente tem que ter. Agora, o senhor falou desse aspecto de ser uma doença. A pessoa que chega a esse ponto, começa a pensar, começa a dar esses sinais, ela está adoecida e precisa de ajuda. Eu te pergunto, existe um componente genético? É possível pensar, por exemplo, se uma pessoa na família já tentou suicídio ou falou sobre suicídio, teve algum tipo de comportamento, ou se dentro de uma família já ocorreu um suicídio, isso pode ser visto como um sinal de alerta para os outros familiares, ou se existe até um componente de hereditariedade em que a pessoa poderia passar essa doença para um filho, ou enfim. Essa pergunta é muito importante. Essa questão genética, ela tem importância enorme, porque as doenças psiquiátricas, elas têm um cunho genético e um fator externo, que a gente chama de fenótipo, também temos nós chamamos de epigenética, e que tem uma importância muito grande. Então, veja bem, se minha mãe teve depressão, eu tenho tendência a ter uma depressão. Se teve bipolaridade, também. Então, quando há história de suicídio na família, imediatamente a gente, tem história na família de suicídio. Eu vou prestar atenção melhor em alguns sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar, que pode fazer com que ela apresente determinados quadros psiquiátricos mais graves. Então, há muitas histórias de vários casos de suicídios numa mesma família. Portanto, tem que ficar alerta. Se tem uma história de suicídio na família da pessoa, isso é para poder já ligar o sinal amarelo para o cuidado ser maior. Mais promoção da saúde, mais prevenção de doença, para que a gente não precise chegar até a assistência em si, mas que a gente consiga cuidar antes. Falando em ligar o sinal amarelo, vamos falar agora um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo. Eu queria que o senhor falasse sobre a origem dessa campanha, sobre o tema da campanha esse ano e, completando a pergunta, mais uma pergunta longa, existe uma informação no site do Setembro Amarelo que diz que é a maior campanha anti-autoestigma do mundo. Eu queria que o senhor apresentasse a campanha, falasse sobre a origem, o tema da campanha de 2022 e por que uma campanha anti-estigma. Muito bem. Eu adoro as suas perguntas porque elas me dão exatamente o que eu preciso para eu poder te passar a melhor informação. Porque o que você está fazendo é que é o correto. Você não está noticiando suicídio. Você está ensinando as pessoas tudo sobre o tema. O que faz o quê? Ajudar as pessoas a prevenir o suicídio. Essa campanha, ela começou em 1994,
quando um menino chamado Mike M., que era um menino muito cheio de qualidades, muito bom mecânico, ajudava muitas pessoas do bairro, da rua que ele morava, do bairro lá na cidade dos Estados Unidos que ele morava, todo mundo conhecia ele. Esse menino era tão bom no que ele fazia que ele pegou um Mustang e pintou de amarelo, e ele arrumou esse Mustang todinho, ficou um Mustang lindo, amarelo, e funcionando bem. E ele andava pelas ruas lá do bairro, ele já tinha 17 anos, neste carro. Só que ele foi acometido de um quadro psiquiátrico e ele suicidou. A tristeza comoveu a todos do bairro e da cidade e queriam acalentar o coração daquela mãe. E o que eles fizeram? Eles fizeram laços amarelos, escreveram uma frase: se você precisar, peça ajuda. Olha que lindo. Uhum. Para que as outras pessoas não fizessem mais aquele absurdo. Que se você precisa, peça ajuda, mas não vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa que faz este ato é porque ele tem um quadro que vem. Vou explicar bem legal para a população, que fica mais fácil. Que vem assim, vem com aquele desespero, vem aquela depressão, aquela desesperança. Presta atenção que eu só estou falando letras Ds, né? São os Ds. Não. Depressão, desespero, desesperança, dependência química, demência. Tudo isso leva a uma dor psíquica intensa, muito forte. Muito, mas tão forte que você tem um estreitamento cognitivo e que você enxerga que a única saída existente é o suicídio. E está errado, muito errado, porque é o estreitamento cognitivo, por aí já diz, né, que você não está com a visão ampla, mas fechada, te leva a cometer um ato que é o caminho errado. Isso não resolve nada. Não é saída. Portanto, quando tem esse tipo de pensamento, a saída é agir dizendo que eu preciso de ajuda. Ninguém pode omitir socorro para ninguém no nosso país. Então, se você pedir ajuda para qualquer pessoa, ela vai te ajudar. E você vai ser claro. Eu estou pensando em suicídio. Está vindo isso na minha cabeça. E falando nisso, nesse momento de pedir ajuda e nessa visão estreita que a pessoa chega por um momento de dor, de intenso sofrimento, o tema da campanha... Pois é. Nós temos um tema para a campanha esse ano, mas nós viemos trabalhando vários temas ao longo do tempo. Sim. E eu queria te falar um pouquinho desses temas. Claro. Eu acho a primeira frase que fizeram para o Mike M., eu acho perfeita. Sim, sim. Se você precisar, peça ajuda. Essa frase é maravilhosa. Mas, educacionalmente, nós viemos ao longo do tempo tendo outras frases. E aí, as frases últimas que eu mais gostei, que é: suicídio é uma emergência médica. Por que isso? Porque as pessoas precisam entender que não dá para vulgarizar o conhecimento científico, o conhecimento médico, e todo mundo achar que pode falar sobre isso e está tudo bem. Não está. Porque se você fala errado, você aumenta os índices de suicídio, que é o efeito Vero, que nós não podemos deixar que aconteça. Depois nós colocamos a frase que agir, é preciso agir. Por quê? Porque falar, ficar só no discurso, no papo, não chega a lugar nenhum. Nós já estamos cheios de papo, cheios de conversa. Nós precisamos de ação. E a ação é a proteção à vida, a proteção à pessoa. Deste ano, e que a gente deve agora passar a partir de 2023 a manter uma frase só, mas deste ano a frase é: a vida é a melhor escolha. Mas a questão não é nem a opção, é para poder alertar as pessoas que assim, fique vivo, que o resto a gente resolve, que a doença a gente tira, que a gente muda
tudo que a gente precisa, que está errado em você, para você voltar a enxergar que a vida é a melhor escolha, que precisamos continuar vivos. Estando vivos, nós podemos fazer alguma coisa. Se perdermos a nossa vida, que é o bem mais nobre que nós temos, aí não tem mais o que fazer. Então, tem que avisar, agir, falar para as pessoas. Se é emergência médica, ligar para o SAMU. Se é emergência médica, ir para um serviço de saúde. Depois, aí entra, né, o psiquiatra, com a equipe de saúde, o psicólogo, enfermeira, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista. E você pode perguntar, nutricionista, doutor Antônio? Cara, sabe por quê? Porque se a pessoa tem uma anorexia, tem uma bulimia, olha, o quanto que é importante, o educador físico, olha o quanto que todo mundo é importante trabalhar junto. É muito bom trabalhar junto, você dá a melhor resposta. É uma equipe multidisciplinar para salvar uma vida. Doutor Antônio, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer por essa importante conversa. Muito obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade. O seu programa deu a chance de falar, explicar, ensinar, dar uma aula sobre isso. E lembrando sempre, noticiar, não. Fazer programas como este, sim. Aí tem qualidade e nós vamos ter resultado na diminuição do suicídio. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que nos acompanha pela TV Senado e pelo nosso canal no YouTube. Faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros e assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações e acompanhe toda a programação do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.